Fala galera, beleza? Mais um vídeo começando aqui no canal com vocês. E para quem não me conhece, eu me chamo Bruno e esse aqui é o Da Pequena à Grande Londres. E hoje, pessoal, eu vou tocar num assunto que tem interesse basicamente por todos nós brasileiros, que é como aprender inglês, como é aprender inglês na prática, que é algo que eu estou vivendo aqui em torno de 10 meses. Então eu vou tocar em todos os pontos que foi extremamente importante para mim, para que eu viesse a evoluir da maneira mais rápida possível. Lógico que eu vou deixar muito bem claro aqui que, de certa maneira, eu não tenho estudado em casa. Então, por isso mesmo que o título desse vídeo é Como Aprender Inglês na Prática, tá? E que é algo que muito... Eu já fiz inglês no Brasil, em mais de 3 escolas, e apenas uma delas que me prendeu por um longo período, que foi a Wizard. E nessa escola, ela tinha na época a tal da caneta mágica, eu não sei se ainda eles usam esse método. Foi um método de repetição e foi algo muito importante para mim quando eu vim para cá, né, para morar aqui na Inglaterra. Então, essa história minha eu tô contando de alguém que já tinha uma certa base em inglês, que já tinha um pouco de vocabulário, apesar de fazer muito tempo que eu estava distante, né? Eu já vim para morar aqui na Europa em 2017, foi onde eu tive um outro contato grande, né? Porque a minha comunicação também foi em inglês naquela época. Mas eu estava certamente assim distante dos estudos, mesmo sabendo que eu iria vir para cá. Eu não toquei muito nisso, porque eu já havia pesquisado que, cara, aprender na prática é a melhor maneira. E foi isso realmente que aconteceu e está acontecendo comigo. Então vou citar para vocês aqui todas as dicas que eu tenho e tudo que eu posso dizer que realmente vale a pena, porque muitas pessoas, tá? Eu sei que para cada um é diferente, mas isso é uma coisa que não é só eu que falo. E para muitas pessoas perdem muito tempo estudando inglês de uma maneira que não deveria estar estudando, que acaba sendo um desperdício de tempo, né? Então eu vou começar citando esses problemas, né? Que às vezes a gente acha que a solução é aprender vocabulário, aprender gramática e não, tá? O mais importante para quem ainda não teve a oportunidade de ter ou de conversar com com um inglês, com um estrangeiro, com um americano, né? Com um fluente em inglês, ou de vir viajar para um país onde a língua primária é o inglês, ou para qualquer outro país que também tem a comunicação. O principal, gente, é o listening, que é o quê? É você saber, você conseguir entender a pessoa. Porque você tem que pensar o seguinte, você não é fluente. Quem é fluente é a pessoa que você está ouvindo. E se essa pessoa, você não consegue entender essa pessoa, a comunicação acaba por aí. Porque é a mesma coisa que você pensar, você fala português fluente. Se tem um espanhol e ele arrisca, ele arranha um português, por mais que ele não fale certo, você vai entender o que ele quer te dizer. Então, quando a gente não entende, a gente não consegue prosseguir com uma conversação, com um diálogo. Mas quando a gente entende, mas não fala tão bem, essa pessoa que está nos escutando, ela é fluente na língua dela, então ela vai conseguir entender o que você quer dizer. Tá? Então isso é o mais importante que eu quero deixar bem claro aqui no vídeo, que foi o que eu larguei a mão completamente de início, porque, lógico, vamos deixar bem claro aqui, pessoal, que eu tinha uma base, eu sabia todas as informações básicas de pedir, de perguntas, eu já tinha. Mas, gente, isso aqui, quando a gente chega na Inglaterra, isso não serve quase de nada, porque você sabe comunicar, porém você não entende nada que a pessoa fala. Porque não é igual uma coisa formal, a pessoa vai te dar oi de uma maneira, ela vai te falar de tipo, como que você tá, ela não vai how are you, não é essa pegada formal, é uma pegada igual a gente fala com nossos amigos no Brasil, cheia de gírias, de expressões. Então, pessoal, o que eu vou dar dica principal para vocês aqui
é listening, é você conseguir entender o que a pessoa tá te falando. Então, como que a gente pode? Hoje, o que que você precisa ter para aprender inglês? Nada mais do que a internet. Então, se você é uma pessoa... eu tô aprendendo inglês de uma maneira assim, que eu posso citar. Desde que eu cheguei na Inglaterra, meu primeiro emprego foi logo já que eu cheguei em novembro do ano passado, e já foi uma maneira de eu aprender mais o inglês, porque eu estava trabalhando num restaurante indiano, onde a comunicação desse restaurante era 100% inglês e não tinha nenhuma pessoa que falasse português naquele lugar. E apesar de eu estar com um inglês muito fraco na época, né, e principalmente na questão de escuta, né, de saber entender o que eles estão falando, que eles estavam falando, para mim foi muito difícil de início. Porém, o que que acontece? Você começa a aprender por, como que eu posso te dizer, por contexto, né? O meu inglês ele se fortaleceu muito rápido dentro da cozinha, porque era onde eu estava, aonde as pessoas falavam como chama o garfo, como chama a faca, para ir lá para cima, para ir lá para baixo, para pegar a panela, acender o fogo, o nome dos ingredientes. Então eu comecei a aprender muito rápido o contexto do inglês dentro da cozinha, o que para mim é fundamental, porque é o lugar onde, esse é o lugar onde eu vou trabalhar. Mas fora isso, a gente sabe que eu vivo num país onde a língua não é a que eu falo, a que eu nasci falando. Então eu preciso aprender outras formas, né? Outras formas não, outras áreas, outros assuntos, que no caso vem quando eu tive que ir atrás de tirar meus documentos, de me legalizar aqui. Então tudo isso, pessoal, são coisas que se não tem alguém que faça por você, você tem que se virar e fazer. Assim que eu cheguei, além de arrumar o meu emprego, eu tive que fazer o pre-settlement, que é o visto meu, né, para trabalhar aqui, para morar aqui legalmente, com um passaporte europeu. Então eu tive que fazer essas burocracias na internet, e todo o site é em inglês, como a gente sabe, né, aqui na Inglaterra. Então já começou aquele novo convívio, né? Para ser sincero, de início ali nos 2, 3 primeiros meses é algo que incomoda um pouco, porque você está lidando com desconforto, você está lidando com uma língua que é diferente para você e tem muitas palavras que você acaba não conhecendo. Então, fora eu ter feito o meu visto, todo esse processo aí em outra língua, tinha muito mais coisas que eu tinha que fazer, como tirar a drive license, que eu estou utilizando ela hoje como uma identidade oficial aqui no Reino Unido. Outra coisa que foi muito, muito difícil, que eu vou citar aqui com vocês, foi a questão do meu insurance number, que é o que? Mais ou menos o CPF do Brasil, aqui eles chamam de insurance number, que você vai precisar desse número para quando você arrumar um emprego, vai ser nele que você vai pagar seus impostos, o seu imposto de renda, vai ser tudo checado no seu insurance number. Então é algo que é muito importante. Porém, quando eu vim, logo que eu cheguei e trabalhei um mês, começou um lockdown. Então o escritório onde você fazia a entrevista do insurance number estava fechado. E a única maneira que eu consegui de tirar ele era já utilizando o número do meu visto, né, o meu pre-settlement, e onde eu tinha todas as minhas informações, e com esse pre-settlement, com o meu visto, eu conseguia ligar no office, né, para ter uma entrevista por telefone. Isso aconteceu em dezembro. Eu tinha chegado em janeiro, então fazia um mês e pouco que eu estava aqui na Inglaterra, e eu tive que fazer uma entrevista completamente em inglês por telefone, o que a gente sabe que às vezes, se a ligação não tá boa, até mesmo quando a pessoa fala a sua língua, é difícil de entender. Então, sorte que o atendente tinha bastante paciência, ele falou muito devagar as questões que eu não entendia, e a gente conseguiu prosseguir, né? Então, ele pediu muitas informações para mim pelo telefone, onde eu morava, qual que era o endereço, qual que era o meu e-mail, que foi uma trabalheira para falar. Então, foram coisas que pegam a gente surpresa de início, mas é aquele detalhe, pessoal, o que faz nós aprendermos? São emoções do dia a dia. Então, tudo que a gente vive é aquela questão. A nossa memória, a gente tem memória de muitas coisas,
Mas quando tem alguma coisa que toca a sua emoção, aquela memória ela fica guardada dentro de você. Então eu tenho até um curso que é do Felipe André, tá? E ele ensina inglês de uma maneira diferente, com emoções contextualizadas, que é bem legal, tá? Porém, o curso até assisti algumas aulas dele gratuitas, achei bem interessante, algo que marca por repetição e por emoção, mas eu achei um curso caro. Então, qual que é a alternativa que eu dou para vocês? Se você não tem a oportunidade de estar no meu lugar aqui, de estar convivendo com pessoas que falam a língua inglesa fluentemente, você tem que procurar fazer que isso se torne o seu mundo. Então, como que você vai fazer isso? Você tem que tentar fazer todas as coisas do seu dia a dia se transformarem em inglês. O seu celular, você vai mudar a linguagem do seu celular para inglês. Seu computador, você vai começar a escutar rádios, que você tem como baixar aplicativo de rádios de países, né, que tem uma língua inglesa. Então você começa a escutar rádio. O rádio é legal por quê? Porque quando você escuta notícia em inglês na televisão, por exemplo, uma notícia sempre uma linguagem mais formal. A rádio, ela já te traz uma linguagem mais informal, dependendo da rádio que você escuta. Então você tem já uma contextualização ali de conversação, um pouco mais de expressões casuais. Então é bem interessante que é uma linguagem mais parecida com que os próprios ingleses ou americanos conversam, tá? Em relação à diferença aí de inglês britânico e inglês americano, para ser bem sincero, hoje, no nível que eu estou aqui me sentindo que eu consigo conversar, ter uma conversa completamente normal com uma pessoa, lógico, eu não entendo tudo, tá? E eu não sei falar tudo, porém eu consigo achar eu consigo substituir palavras, eu consigo dar o meu jeito para ter uma conversação em vários assuntos diferentes. E o que eu notei é o seguinte: quando eu escuto um inglês americano, para mim é muito mais fácil de entender, um inglês mais claro, né? Então, essa relação de diferença, eu acho que o inglês britânico é algo sim que se deve pôr em consideração de aprender, porque eu garanto que às vezes se você aprender o inglês americano, quando você chegar aqui na Inglaterra e conversar com um britânico, pode ser que seja muito diferente, muito difícil para você entender. Principalmente quando a gente fala não de ingleses aqui da região de Londres, e sim de ingleses do norte, ou quando você for conversar com uma pessoa aí da Irlanda ou da Escócia, que é onde, ou do interior, que é onde a pronúncia e o inglês é muito difícil de entender. Tem pessoas que realmente mudam muito. Então, quando você está ali na região de Londres, onde é uma cidade, a capital, né, onde você tem muitos imigrantes de muitos países diferentes, o inglês com certeza é muito mais claro, porque toda a população, até mesmo os ingleses que ali vivem, que nasceram ali em Londres, eles estão acostumados a conviver com imigrantes. Então, por isso, se tornou uma linguagem muito mais clara, muito mais aberta, mais fácil de se entender. Então, pessoal, o que eu posso indicar? Sem sombra de dúvidas, a primeira coisa que você precisa é entender o que eles falam. Então, como que você vai conseguir simular essa experiência de estar convivendo com a língua inglesa? Como eu disse, filmes, tá? Você vai começar com um filme, vai tentar prestar atenção no filme realmente, no que a pessoa está falando, no que está a tradução da legenda. Depende do seu nível de inglês, você pode arriscar já estar assistindo esse filme com a legenda em inglês. E aí você já vai estar vendo, além da pronúncia, você já vai estar vendo como que se escreve a palavra, o que é muito bom também. Porque hoje, o que eu posso te dizer, o meu listening tá bom, tipo, muito melhor do que quando eu vim, tá longe de estar da maneira que eu quero, mas o meu problema hoje é a escrita, porque eu abandonei o estudo, eu abandonei a escrita. Então hoje eu falo, eu escuto, e a escrita ficou um pouco de lado.
Então, agora que eu me vejo depois de 10 meses vivendo na prática a língua inglesa, que eu vejo que realmente eu preciso começar a estudar e aprender mais vocabulário. Entendeu? E por quê? Porque agora, como eu já estou dialogando, como eu já consigo ter uma conversação longa, uma conversa longa com inglês ou com um imigrante de outra nacionalidade, é que eu vou conseguir aprender algum vocabulário novo e utilizá-lo e colocar ele dentro do meu vocabulário, entendeu? É diferente de você aprender palavras soltas e você não conseguir fazer essas palavras entrarem nessa frase, você não conseguir criar uma frase. Então, o primeiro passo é você conseguir conversar. E como que você consegue conversar? É como eu vi no curso do Felipe André, você vai aprender como um bebê. Como que um bebê aprende a falar papai, mamãe, ou vou fazer isso, ou vou pegar aquilo, quente, frio, azul, amarelo? É pela contextualização emocional, é por repetição, é por ver a mãe sempre falar a mesma coisa todos os dias. Então é um processo para quem não sabe nada, um pouco até entediante de início. É lógico que eu vou deixar mais uma vez bem claro, foi muito importante ter a base para mim, mas não foi a base que me fez hoje estar falando, hoje estar me virando. E sim, foi a minha vontade e ao mesmo tempo não ter vergonha, porque eu não tenho vergonha de estar falando às vezes alguma coisa errada, sem uma concordância verbal certa, então a gramática não está perfeita, mas não é isso que me faz que faz eu deixar de falar, de me comunicar. Então eu vou aprendendo com o meu erro e sem ter a vergonha de estar falando, entendeu? Isso também é algo importante que a gente tem que levar em conta. Não tenha vergonha de falar, é importante tentar fazer a pronúncia correta, mas, como eu disse, também escutar e entender o que a pessoa está te falando. Então, pessoal, eu vou ler algumas dicas que eu vi aqui, tá? Que são legais. Uma delas é aqui que eu coloquei num site. 10 dicas e eu vou ver se essas dicas para mim faz sentido, tá? Uma é: leia tudo o que puder em inglês. Essa é a primeira dica. Acho bem legal, porém a gente tem que lembrar que não adianta você ler, entender as palavras e na hora de você escutar um nativo da língua e não entender, isso daí vai ser bem complicado. Então, mas ler é muito importante. Tomar notas do novo vocabulário. Aí é a outra questão que eu falei. Pessoal, a gente tem que, antes de ter um vocabulário rico, a gente tem que aprender a se virar, a falar, pelo menos o mínimo, entendeu? Quando a gente conseguir já formar essas frases, lógico, se você não tem nada de inglês, você vai ter que aprender para ter pelo menos esse mínimo, para pelo menos ter um vocabulário de, como eu vou ali, como que você tá, onde que eu faço isso, entendeu? Você vai ter que ter um mínimo. E aí depois disso você vai começar a enriquecer seu vocabulário. O meu vocabulário aqui, ele enriqueceu de tanta conversação, de a cada dia uma pessoa falar algo e ela tá fazendo, ela tá na ação daquilo. Então, para mim, eu não sabia a tradução, só que eu aprendi a tradução não porque ele me contou, mas sim pela ação que ele estava fazendo ou pelo contexto que ele estava conversando. Então, o importante realmente, antes de ter um vocabulário rico, é você conseguir conversar. Tá? Falar com pessoas reais. Essa é uma dica simplesmente muito importante, porque quando você conversa com um nativo, você está realmente pondo o seu inglês à prova. É diferente quando você está falando com um brasileiro que está estudando inglês também e vocês estão estudando juntos. Por quê? Porque, querendo ou não, a pronúncia, por vocês serem da mesma nacionalidade, vai ser parecida. Vocês vocês falam as sílabas de maneira quase igual, né? Soa de uma maneira bem parecida. Então é completamente diferente você escutar um amigo teu que está estudando inglês também de um nativo falando a mesma palavra. A pronúncia vai ser completamente diferente, tá? Inscreva-se em podcasts, em canais de YouTube. Isso é fundamental, pessoal. Você, principalmente, você quer aprender inglês para a área de cozinha, que é o meu caso. Eu começo a entrar no YouTube e procurar algum canal de receitas, algum canal que vai fazer alguma viagem gastronômica na Itália e que esse canal fale em inglês. E a gente começa a ver as imagens do que a pessoa está fazendo, onde a pessoa está passando
e começa a contextualizar essa conversação e aprender dentro da área que a gente deseja. Porque é óbvio, tem muita área específica, entendeu? Eu, por exemplo, hoje eu converso em inglês, mas se eu chegar no hospital, eu não vou conseguir falar praticamente quase nada relacionado à área específica de medicina, entendeu? Porque são coisas muito específicas. Então a gente tem que focar aonde a gente quer aprender primeiro e aí a gente vai evoluindo devagar, né? Então aproveite os seus amigos, né? Que possam treinar com você. Isso é uma dica legal, mas não é a principal. Pergunte muito, isso também é muito bom. Para quem sabe, quem tem um nível de inglês melhor que o teu, sempre tirar as dúvidas ajuda muito. E se você tiver a chance de tirar essas dúvidas com um nativo, é realmente muito melhor. Porque às vezes, para um e para outro é um pouco diferente, tá? Vamos lá. Comece com o que realmente precisa. Eu acho que isso também é uma dica muito legal. Por quê? Porque, gente, às vezes a gente paga um curso absurdamente caro e a gente não está dedicado, a gente não está disposto a... Como que isso vai cobrar um tempo do seu dia a dia. Então, a gente tem que estar disposto a aprender, a gente tem que estar realmente pronto para isso. Então, acho que o primeiro caminho é hoje, quem tem internet pode aprender inglês, pode ficar fluente sem gastar R$1, isso com certeza. Isso vai ser basicamente que vai vir da nossa vontade pessoal, tá? É diferente quando você está no meu lugar aqui, que eu basicamente, se eu estiver trabalhando onde eu estou trabalhando hoje, eu sou obrigado a aprender inglês. Por quê? Porque se eu não aprender inglês, eu não vou me comunicar com ninguém. Então, pessoal, aqui no outro site o que eu achei são 5 dicas, tá? Então eu vou dizer a minha opinião de cada uma delas. E na primeira dica tá o que eu acho mais importante. Escute, porque ouvir é a chance para a sua aprendizagem. Então, essa realmente eu acho que é a dica mais importante. Aqui tá como a segunda dica, amplie o seu vocabulário. Então, foi aquilo que eu citei. Se você não tem nenhum vocabulário, lógico, você vai ter que aprender alguma coisa para começar. E aqui tá dando uma dica muito importante, que é que seja do seu interesse, né, Guinness? Então, você vai procurar algo que você realmente goste e vai tentar aprender inglês em torno disso, tá? Eu sou um cara que gosto muito de tecnologia, de caixa de som, câmeras, essas coisas de eletrônicos, e eu sempre estou assistindo vídeos em inglês desses produtos. E algum dos motivos é porque eu não acho esses vídeos em português, porque são produtos que chegam primeiro no exterior, né, como nos Estados Unidos ou aqui na Europa. Então eu sempre acabo assistindo, e foi uma coisa que foi acontecendo, e eu lembro que quando eu tinha acabado de chegar aqui na Inglaterra, eu assistia no início, eu não entendia muito isso, eu não entendia muito o que eles falavam, e hoje eu já consigo entender muito, muito, muito do que eles falam. Então a gente vai vendo como a nossa evolução vai acontecendo de maneira, às vezes rápida, às vezes devagar, mas a gente vai evoluindo. Então é muito legal essa parte, tá? Vamos lá a terceira dica, que também concordo plenamente, é assista seriados de TV e filmes, tá? Filmes e séries da TV. Uma coisa que eu vou dizer aqui que é extremamente importante. Pessoal, sabe aquele filme que você assistiu 2, 3, 4, 5, 10 vezes? Se você já assistiu algum filme 10 vezes, você sabe as falas de cor. Assista esse filme em inglês com legenda em inglês. Vai ser muito interessante. Por quê? Porque você sabe que a pessoa está falando, por mais que você não saiba, que você não entenda, como você assistiu aquele filme tantas vezes, você vai saber o que eles estão dizendo. Isso vai forçar o seu cérebro a trabalhar dessa maneira. 4. Use recursos disponíveis online, selecionando algumas imperdíveis para você, que está aqui no site, tá? Mas é o que? Você tem internet, você tem tudo, você consegue acessar muitas coisas, muito conteúdos em inglês. Então isso é muito importante, como já foi citado. Converse em inglês, nossa dica para ajudar você. Então, pessoal, outra coisa, você joga jogos online? Isso é muito interessante. Você pode jogar jogos online e tentar jogar com alguma pessoa do exterior. Então, você vai forçar a estar conversando com essa pessoa em
em outra língua. Outra coisa que eu sei também, galera, o vídeo vai ficar um pouquinho longo, mas é assim, é o que eu posso passar para vocês realmente que vai fazer diferença. Outra coisa, então, outra coisa que chega até a ser engraçado, tá? Talvez se você namore não pode dar certo, mas crie uma conta em um site de relacionamento ou um aplicativo como Tinder e tente fazer algum match aí com uma pessoa de fora. E você comece a conversar com essa pessoa diariamente. É algo também que vai ajudar bastante, que eu já ouvi casos, tá? Não fiz isso, tá, Luciana? Bom, pessoal, basicamente é isso. Outra coisa, para finalizar aqui, que é muito importante no vídeo, uma pessoa fluente em outra língua, ela não vai traduzir as palavras para depois falar. Ela não vai pegar e olhar aqui, t-shirt, ok? Ela não vai olhar isso aqui e ela vai pensar assim, vai entrar isso aqui, ó, camiseta. Vou traduzir camiseta, t-shirt, e aí eu vou falar t-shirt. Eu não vou chegar e encontrar alguém de manhã e falar bom dia, traduzir good morning, e aí eu vou falar para a pessoa good morning. Por quê? Porque isso causa um delay, isso causa um esforço a mais na nossa cabeça. Só que isso, muitas pessoas falam, para falar inglês você tem que pensar em inglês. Ok, isso é correto. Mas muitas pessoas, eu no início, o que acontecia comigo? Eu ficava me forçando a pensar em inglês e não isso vai acontecer de maneira natural. E como que isso acontece? Igual eu falei para vocês, quando vocês mergulharem nesse universo de tentar se rodear do inglês, de pôr seu celular, de assistir filmes, de conversar, de ler, você vai começar a ser tão comum isso que você vai aprender a pensar em inglês. Então, quando eu cheguei aqui na Inglaterra, quando eu cheguei lá no aeroporto, eu ainda estava no processo de traduzir para falar, entendeu? De ouvir, traduzir para entender. Isso é muito complicado. E isso foi acontecendo. Então, o que acontecia? Eu ia toda semana para o mesmo mercado. Na primeira semana eu fazia esse processo, na segunda também. Começou a ser tão natural ir no mercado que eu não pensava mais para falar. E eu não pensava mais para ouvir. Eu simplesmente ouvia e entendia. Então, isso também é pode-se dizer um mito, porque o que acontece? Você está ali, você está vivendo, o inglês ele já está dentro de você. Então, ele começa a viver com você. Então, você para de traduzir as coisas para entender e para falar. Então, isso eu acho que é algo mais importante. A partir do momento que você está falando sem pensar, sem traduzir, e que você está ouvindo sem traduzir para entender, significa que você está imerso a esse universo do inglês e que sim, você está numa evolução. E é a partir desse momento que a sua evolução começa a ser muito mais rápida. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha passado tudo que foi importante para o meu aprendizado e que sim, agora eu preciso realmente estudar para parar de falar a mim vou fazer alguma coisa, tá? Porque, gente, é óbvio que muitas das coisas a minha concordância não está correta, mas hoje eu já fiz o mais importante, que é entender e falar, e não ter vergonha de falar. Então isso é o mais importante, pessoal. Então hoje eu vou começar a estudar mais, a enriquecer meu vocabulário. Eu acho que essa é a hora certa de sentar numa mesa e ficar por horas ali, repetição, contextualizar. E ali, assim eu vou aprender mais rápido. Por quê? Porque como eu já converso diariamente, como eu já estou nesse universo, a palavra nova que eu aprender é muito mais fácil para eu pôr no meu vocabulário e no meu dia a dia. Então, com essa repetição, eu vou fixar ela na minha cabeça. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, deixe aí no comentário, por favor. Vai ser um prazer responder e ajudar vocês. E se faltou alguma coisa, deixa aí. Talvez, quem saiba, a gente não faz um vídeo 2 desse assunto, que é um assunto bem interessante e importante para muitos que têm esse sonho de falar uma segunda língua, principalmente a língua inglesa, que é considerada uma língua aí universal. Pessoal, até o próximo vídeo e valeu!